No episódio de hoje desta série, O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Francisco de Goya e a sua arte inexcedível, sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Sensu do Instituto Icapuí Filmes. Lembrando de que nenhum grande homem vive em vão, que a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, de Icapuí. Francisco de Goya e Lucientes alcançou o cume de sua arte numa idade muito avançada. Chegava pelos 68 anos quando criou um novo tipo de obra-prima da pintura. Os Fuzilamentos de 3 de maio de 1808, considerado o quadro histórico de maior dramatismo nos anais da pintura. Alguém disse que esta obra constituía a mais severa acusação contra a crueldade do homem. Há quem assegure que Goya presenciou, de algum lugar escondido, aquelas cenas cruéis em que os prisioneiros, durante a guerra movida contra os invasores napoleônicos, eram executados sem piedade. Fruto desta experiência trágica são, à parte, o famoso quadro mencionado e uma série de gravuras intituladas Os Desastres da Guerra. Todas elas obras de realismo cruel. Francisco de Goya trabalhou durante os primeiros anos da juventude, mas a má sorte e as circunstâncias de sua vida e o seu tempo conjugaram-se pertinazes contra ele. Entregava-se ardentemente ao trabalho e, depois de um longo dia de labor, a energia esgotava-se-lhes em arrepiantes aventuras noturnas e amorosas. Goya era um homem apaixonado, de estatura mediana, forte, moreno, de feições rudes e caráter violento. É muito conhecida a segunda anedota que revela a brusquidão do seu caráter. Um dia, Goya encontrou-se com um escritor que tinha criticado um dos seus quadros. E, sem mais palavras, tirou o seu enorme chapéu e enterrou-lhe na cabeça do crítico, dizendo: "Senhor crítico, aprenda a respeitar a cabeça capaz de usar este chapéu." Ele tinha olhos grandes, negros e profundos, e sob uma espessa sobrancelha. Tocava guitarra, cantava um pouco e dançava como um profissional. Era destro espadachim e gostava de todos os desportos. Era também grande aficionado de touros. Deste seu gosto surgiu uma série de gravuras, como você sabe, com o título A Tauromaquia, na qual, segundo os críticos, resolveu definitivamente o problema do movimento na pintura. O que havia de mais notável neste homem tão viril era a sua marcada personalidade, que lhe granjeou amigos de todas as camadas sociais, desde os mais humildes trabalhadores até os aristocratas mais distintos. A uma destas amizades, o seu companheiro de escola de primeira infância, Martin Zapater, disse-lhe um mundo que, através da correspondência trocada entre os dois, durante anos se tinham ficado a conhecer muitos pormenores íntimos da vida de Goya. Tinha também um singular poder de atração para as mulheres. Os seus amores foram muitos e intensos, e alguns duraram anos.
foi sempre, não obstante, um marido consciente dos seus deveres para com os seus filhos. Como era de esperar, dado seu vigor transbordante, pintava com extrema rapidez. Quando se punha a trabalhar, era um turbilhão. Usava pincéis, espátula, a paleta, os dedos e até parte posterior de uma colher. Tudo, enfim, o que tinha ao alcance de suas mãos. Pintou centenas de retratos, entre os quais destaca-se os da Duquesa de Alba, da Condessa de Chinchon, da família de Carlos IV, de Carlos III, vestido de caçador, e da famosa artista de teatro A Tirana e do industrial Muguiro. Este último quadro considera-se que foi o ponto de partida do impressionismo e do naturalismo contemporâneo. Também realizou um bom número de quadros murais gigantescos e de uma maravilhosa variedade de quadros de diferentes naturezas. Pintou, além disto, 3 séries fantásticas de gravuras de água forte. Qualquer destas obras teria podido ocupar, por si só, a vida inteira de um artista. Contudo, dia após dia e hora, Goya teve de lutar contra um grande obstáculo, a sua surdez. Em jovem, contraiu uma grave doença nos ouvidos que mais tarde lhe causaria dores de cabeça terríveis, durante as quais dizia ouvir grandes ruídos. Nos últimos anos de sua vida, ficou completamente surdo, a ponto de, para comunicar com os outros, ser obrigado a recorrer à escrita ou à mímica. Todavia, era tanto o interesse de conversar com ele que muita gente, mesmo a rainha Maria Luísa e o presidente do Conselho dos Ministros, Manuel de Goya, aprendera a linguagem de sinais para poderem falar com ele. Quando nasceu, em 30 de março de 1746, na cidade aragonesa de Fuendetodos, lugarejo que, naquele tempo, apenas contava com 100 habitantes. E desde a infância, Goya demonstrou uma tal habilidade artística que, aos 13 anos, já era aluno de Dom José Luzan e Martinez, um célebre pintor saragossano. Aos 17 anos, cheio de ambição, tentou obter uma bolsa para estudar em Madrid. Fracassou na sua intenção. Aos 20 anos, tentou de novo e mais uma vez fracassou. Fato e que o fez partir para a Itália, onde passou um ano vagabundando pelo país da arte. Aprendeu, sem dúvida, muitíssimo, estudando a fundo as pinturas dos museus italianos. Dos seus anos de adolescência só se conserva as pinturas da igreja paroquial de sua terra natal. Quando o próprio Goya regressou a Fuendetodos, depois de 50 anos de ausência, um dos seus biógrafos conta que ele disse a um amigo: "Não digam que fui eu que pintou isso aqui". Pouco depois de regressar da Itália, enamorou-se e obteve a mão de Josefa Bayer, irmã do conhecido pintor da corte Francisco Bayer, artista sagaz que conhecia muito bem a maneira de se obter favor dos mecenas. Bayer conseguiu para o cunhado a encomenda de uma série de cartões de grande formato para a fábrica real de tapetes. Goya tinha, então, 30 anos. A merenda à beira das macieiras. É o primeiro dos cartões que pintou para a fábrica.
A este sucederam outros: baile em Santo Antônio da Florida, briga na Venta Nueva, passeio de Andaluz, a dama sobrinha, o vendedor de louça e muitos outros. Os cartões mereciam o elogio do rei e Goya foi contratado para outra série logo depois. Tarefa enorme que reclamava anos de trabalho. Em 3 anos, de 1776 a 1779, Goya pintou 30 cartões. Mas as pessoas viam depois as tapeçarias, não os originais do artista. Em seus méritos de pintor, era aparecido em todos os lugares. Por fim, Goya pôs-se a trabalhar por sua conta. O dinheiro que conseguiu com os cartões para a Fábrica Real de Tapetes serviu-lhe para ir vivendo até que encontrou um mecenas ou dois. Estes, no entanto, não foram muito generosos. Por alguns manuscritos da época, descobriu-se que o Duque de Osuna, seu principal cliente, lhe pagou com 1 ano de atraso umas 70.000 pesetas por 7 pinturas sobre telas, quer dizer, a volta de 10.000 pesetas por quadro. Apesar de tudo, os clientes foram aumentando. Goya, cada dia com mais experiência, ampliou o campo das suas atividades e desenvolveu a sua própria técnica. Pouco a pouco, o seu gênio floresceu. Finalmente, no ano de 1789, anunciou-se que o rei Carlos IV se tinha dignado a nomear Dom Francisco de Goya pintor da Câmara. Foi neste período de apogeu que Goya conheceu a famosa Duquesa de Alba. Ela roçava pelos 33 anos e ele estava já próximo de 50. O fato de ter conhecido a duquesa exerceu, segundo dizem muitos críticos e historiadores, grande influência na vida do pintor aragonês. Nessa altura, criou a sua primeira grande série de gravuras Água Forte, Os Caprichos, autêntica crítica social da sua época. Deixou na igreja de Santo Antônio da Florida, de Madrid, quadro de pintura mural mais expressivo dos tempos modernos. Pregação e Milagres de Santo Antônio, que você conhece, no qual se vê saindo de Pádua, ressuscitando um morto para que denuncie o seu assassinato. Antonina Valentim, um dos seus mais felizes biógrafos, descreve assim a influência da Duquesa de Alba na vida artística de Goya. Nenhum quadro, documento ou testemunho escrito atesta a presença da Duquesa de Alba nos seus anos de plenitude. Mas tudo mostra, até a riqueza desta ebulição interior, até esta força de trabalho que toma, por vezes, a forma de um paroxismo. A duquesa está presente tanto na alegria voluntariosa de Santo Antônio de Florida, como nas profundidades emocionais que Goya nunca tinha alcançado antes. Manifesta-se na assombrosa penetração psicológica que Goya adquire nestes anos tão fecundos. Está até na sensualidade e na ternura com que Goya pinta as outras mulheres. A duquesa é, na vida de Goya, a cor que se amontoa à luz que dança o riso que o prazer afoga na garganta. Com o regresso de Fernando VII à Espanha, depois da Guerra da Independência, Goya desavinda uma nova corte
e foi para a França, a pretexto de uma cura de águas. Fixou residência na cidade de Bordeaux, onde morreu aos 82 anos. Até o último momento, trabalhou com brio, superando-se a si mesmo. Na história da arte, o lugar que ocupa, destacadíssimo entre os maiores pintores do mundo, talvez com o último dos clássicos e o primeiro dos modernos. Este é um pintor que a humanidade jamais o esquecerá. E no próximo episódio desta série O Saber Universal, a história do homem por meio de sua biografia, o nosso personagem será Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Sempre gravado ao vivo daqui da Academia Lato Sensu do Instituto Icapuí Filmes. Lembrando que nenhum grande homem vive em vão e que a história da humanidade não é mais do que a biografia dos grandes homens e das grandes mulheres. E eu sou Jonas Luiz da Silva, vírgula, de Icapuí. Agradeço muitíssimo por você, dia a dia, estar recomendando novos seguidores para o meu canal no YouTube Jardim do Éden TV. Muitíssimo obrigado. Deixe a sua sugestão, escreva um comentário, peça e sugira o nome da biografia de um grande homem ou de uma grande mulher. Que sejam brasileiros, que sejam internacionais. E até a próxima.